Olá, seja bem-vindo ao canal Fluxo X. Hoje vamos comentar a matéria Pós-fixado IPCA+, ou Pé-fixado, onde investir na renda fixa em setembro, do portal Infomoney, que analisa as melhores estratégias de investimento em renda fixa, diante do cenário de queda da inflação e expectativa de redução dos juros. Sinta-se à vontade para compartilhar suas dúvidas e experiências nos comentários abaixo. Sua participação enriquece nossa comunidade de investidores. Neste vídeo, vamos desvendar as diferenças cruciais entre os títulos pós-fixados, os atrelados ao IPCA e os pré-fixados. Você descobrirá qual deles se alinha melhor ao seu perfil de risco. E, mais importante, revelaremos uma estratégia que pode proteger seu dinheiro da desvalorização e ainda garantir um ganho real expressivo, mesmo com a iminente queda da taxa Selic. O cenário econômico atual apresenta uma oportunidade que muitos investidores esperavam. Com a inflação dando sinais de arrefecimento e o mercado projetando uma redução na taxa básica de juros, a famosa Selic, a partir de 2026. As prateleiras de investimentos de renda fixa começam a ser reorganizadas. Essa mudança de ventos já está alterando as recomendações das principais casas de análise e instituições financeiras do país. O que era uma aposta certa há alguns meses, hoje exige uma análise mais cuidadosa. É um momento de transição, onde decisões bem informadas podem significar a diferença entre um rendimento mediano e um ganho extraordinário. Historicamente, em períodos de juros altos, como o que vivemos com a Selic em patamares elevados, a renda fixa se torna a estrela do mercado. A segurança aliada a uma rentabilidade atrativa fez com que o número de investidores nessa modalidade disparasse, atingindo a marca de 16,2 milhões de CPFs no segundo trimestre de 2025. Esse número representa um crescimento de 20% em relação ao mesmo período do ano anterior. Para se ter uma ideia da magnitude, o mercado de renda variável, que inclui as ações, conta com cerca de 5,4 milhões de investidores. Fica claro para onde o dinheiro do brasileiro está fluindo, mas a grande questão que paira no ar é, dentro desse universo da renda fixa, onde exatamente devemos aplicar nosso dinheiro? A resposta não é tão simples e depende de uma análise cuidadosa das opções disponíveis, que se dividem em três grandes famílias: os pós-fixados, os atrelados à inflação e os pré-fixados. Vamos começar pelos títulos pós-fixados, que ainda são os queridinhos de muitos. Esses investimentos têm sua rentabilidade atrelada a um indicador da economia, geralmente o CDI, que é a taxa de juros que os bancos cobram para emprestar dinheiro entre si e que anda colado na taxa Selic. Instituições como o Itaú BBA continuam a recomendar fortemente esses ativos, especialmente para objetivos de curto prazo, com um horizonte de até 2 anos. O argumento é que o rendimento oferecido, o chamado carrego, ainda é muito elevado e a visibilidade sobre cortes de juros no futuro próximo ainda é baixa. A XP Investimentos segue uma linha de raciocínio semelhante. Eles sugerem manter uma exposição a essa classe de ativos acima do que seria considerado neutro, justamente para continuar capturando os ganhos robustos do CDI enquanto ele permanecer em um patamar elevado. A lógica é simples: aproveitar a festa enquanto a música está alta. No entanto, há quem já comece a enxergar o cenário com outros olhos. O BTG Pactual, por exemplo, traz uma perspectiva diferente e um tanto provocadora. Eles reconhecem a atratividade de um retorno próximo a 15% ao ano, mas alertam para um padrão histórico importante. Segundo o BTG, o CDI costuma apresentar o pior desempenho nos 12 meses que antecedem o início de um ciclo de corte de juros. Por essa razão, o banco já adota uma posição mais cautelosa,
mantendo uma alocação que eles chamam de abaixo do neutro em títulos atrelados ao CDI. É um sinal claro de que a maré pode estar virando. Para o investidor, isso significa que, embora os pós-fixados ainda ofereçam uma rentabilidade diária segura e previsível, como o Tesouro Selic, eles podem não ser a melhor opção para quem busca maximizar os ganhos no médio e longo prazo. A acomodação nesse tipo de ativo pode significar deixar dinheiro na mesa. Agora, vamos explorar a segunda família de títulos, aqueles atrelados à inflação, medidos pelo famoso IPCA. Esses papéis são uma espécie de super-herói da proteção, pois garantem que seu poder de compra não será corroído pelo monstro da inflação. Eles pagam a variação do IPCA mais uma taxa de juros real, que é o seu ganho de verdade. Com a redução da aposta nos pós-fixados, o BTG Pactual amplia seu foco justamente nos títulos IPCA+. A análise do banco é que a curva de juros reais, ou seja, o ganho acima da inflação, continua bastante atrativa, especialmente nos títulos com vencimentos mais longos, os chamados vértices médios e longos. O Itaú BBA compartilha dessa visão, destacando os papéis atrelados ao IPCA com vencimentos a partir de 5 anos. Eles veem esses títulos como uma excelente ferramenta para capturar o processo de desinflação e a desaceleração econômica projetada, ao mesmo tempo em que oferecem um escudo protetor contra surpresas inflacionárias. A XP Investimentos reforça o coro, lembrando que as taxas oferecidas por esses títulos estão em patamares históricos. Em alguns momentos, foi possível encontrar papéis pagando IPCA mais uma taxa de 6,2% ao ano. Isso os mantém como uma opção extremamente eficiente para proteger o patrimônio em um ambiente de incertezas. Pense nesses títulos como um investimento de dupla ação. De um lado, você tem a garantia de que seu dinheiro não vai virar pó com a alta dos preços. Do outro, você tem um ganho real, uma taxa pré-fixada que aumenta seu patrimônio de forma consistente ao longo do tempo. É o melhor dos dois mundos para quem pensa no futuro. Esses títulos, como o Tesouro IPCA+, são especialmente indicados para objetivos de longo prazo, como a aposentadoria. Ao investir neles, você garante que, daqui a 20 ou 30 anos, seu dinheiro terá o mesmo ou mais poder de compra do que tem hoje, independentemente dos solavancos da inflação no caminho. Chegamos então à terceira e talvez mais intrigante classe de ativos: os títulos pré-fixados. Aqui, a mágica acontece de uma forma diferente. Ao comprar um título pré-fixado, você trava uma taxa de juros no momento da aplicação. E essa será a sua rentabilidade até o vencimento. Não importa o que aconteça com a Selic ou a inflação. Existe uma máxima no mercado financeiro que diz que o momento ideal para aumentar a exposição em pré-fixados é quando há uma expectativa de queda nos juros. A lógica por trás disso é um dos superpoderes do investidor informado: travar uma taxa elevada agora para se beneficiar da queda futura, ganhando com a diferença. Imagine que você compra um tesouro pré-fixado que paga 13% ao ano. Se no ano seguinte a taxa Selic cair para 10%, novos títulos pré-fixados serão emitidos com taxas menores. O seu título, com a taxa de 13%, se torna muito mais valioso. Esse fenômeno é conhecido como marcação a mercado. O BTG Pactual, que já vinha monitorando essa subclasse de ativos, agora acredita que os prêmios mais longos podem ser capturados com maior convicção. A leitura do banco é que os sinais de desaceleração econômica e um cenário externo favorável criam um ambiente perfeito para essa estratégia. O Itaú BBA também vê com bons olhos os títulos pré-fixados com prazos de cerca de 3 anos. Embora as taxas já não sejam as mesmas vistas em junho, elas ainda oferecem um rendimento bastante interessante.
Contudo, eles alertam que esses papéis são mais sensíveis a mudanças nas expectativas para a Selic terminal, o que exige atenção. Por outro lado, a XP Investimentos adota uma postura mais cautelosa. Para eles, ainda é prematuro e arriscado ampliar a exposição a essa classe de ativos. A principal dúvida é sobre quando exatamente o ciclo de afrouxamento monetário, ou seja, de queda de juros, será iniciado pelo Banco Central. Essa divergência de opiniões mostra que os prefixados são como uma ferramenta poderosa que exige habilidade para ser manuseada. Eles oferecem o maior potencial de ganho nesse cenário de queda de juros, mas também carregam um risco maior. Se as expectativas não se confirmarem e os juros subirem, o investidor pode ter perdas. Resumindo as estratégias, os pós-fixados são a segurança do presente, os títulos IPCA+, são a proteção para o futuro, e os pré-fixados são a aposta calculada na queda dos juros. A decisão de qual caminho seguir dependerá fundamentalmente do seu perfil de risco e dos seus objetivos financeiros. Vamos agora mergulhar em exemplos práticos de títulos que as casas de análise estão recomendando. No campo dos títulos públicos, que são os investimentos mais seguros do país, por serem garantidos pelo Tesouro Nacional, as sugestões são bastante claras. Para a categoria pós-fixada, tanto o Itaú quanto o XP recomendam o Tesouro Selic 2029. Este título paga a variação da taxa Selic mais um pequeno adicional, oferecendo liquidez diária e risco baixíssimo, sendo ideal para a sua reserva de emergência. No universo dos títulos atrelados à inflação, o Itaú sugere o Tesouro IPCA+ 2045, um título de longuíssimo prazo. Já a XP recomenda as NTN-Bs, que é o outro nome do Tesouro IPCA. Com vencimentos em 2030 e 2035, prazos mais intermediários. Para os que estão dispostos a surfar a onda dos pré-fixados, o Itaú aponta o Tesouro Pré-fixado 2028. Este título oferecia na época da análise uma rentabilidade de 13,33% ao ano, uma taxa bastante atrativa para ser travada por alguns anos. Além dos títulos públicos, existe um vasto universo de crédito privado. São títulos emitidos por empresas e bancos para financiar suas atividades. Eles geralmente oferecem uma rentabilidade maior que os títulos públicos, para compensar um risco um pouco mais elevado, o chamado risco de crédito. Dentro do crédito privado, o Itaú BBA recomenda, por exemplo, debêntures da Rumo, que pagam IPCA mais 7,2%, e da Prio, com remuneração de IPCA mais 7,8%. Debêntures são títulos de dívida de empresas que não são do setor financeiro. A XP Investimentos, por sua vez, diversifica sugestões. Eles apontam um CDB do Banco Master, que é um título emitido por um banco, com uma taxa pré-fixada de 13,7% ao ano. Eles também recomendam uma letra de crédito do desenvolvimento do BNDES, que paga 92% do CDI. A lista de recomendações da XP inclui ainda debêntures da Eletronorte e da Origem Energia, com taxas pré-fixadas de 12,7% e 15,40%, respectivamente. São taxas extremamente altas, que refletem um risco maior, mas também um potencial de ganho muito superior. Para quem busca proteção contra a inflação no crédito privado, a XP sugere um CRI da Quinto Andar atacado, pagando IPCA mais 7%, e um CRA da BRF, com remuneração de IPCA mais 7,3%. CRIs e CRAs são títulos ligados aos mercados imobiliário e do agronegócio. É fundamental entender que, ao investir em crédito privado, você está emprestando dinheiro para uma empresa ou banco. Se essa instituição quebrar, o vilão do calote pode aparecer. Por isso, é crucial analisar a saúde financeira do emissor do título antes de investir. Para mitigar esse risco, existe o Fundo Garantidor de Créditos, o FGC.
Ele é como um escudo que protege o investidor em até R$ 250 mil por CPF e por instituição financeira, em caso de falência do emissor. No entanto, essa proteção vale apenas para alguns tipos de investimentos, como CDBs e letras de crédito. Debêntures, CRIs e CRAs não contam com essa garantia. A pergunta que resta é: quanto do meu portfólio de investimentos eu devo alocar em renda fixa? E dentro da renda, como distribuir o dinheiro entre pós-fixados, IPCA+, e pré-fixados? A resposta novamente está no seu perfil de investidor. As recomendações gerais das casas de análise sugerem destinar entre metade e quase toda a carteira para renda fixa local, dependendo do seu apetite por risco. A Rico, por exemplo, oferece uma distribuição bem detalhada que pode servir como um guia. Para um perfil conservador, aquele investidor que tem aversão a qualquer tipo de perda, a sugestão é alocar 70% em pós-fixados, 15% em títulos de inflação e apenas 2,5% em pré-fixados. O foco total aqui é na preservação do capital com segurança. Já para o perfil moderado, que aceita correr um pouco mais de risco em busca de uma rentabilidade melhor, a configuração muda. A alocação sugerida é de 38% em pós-fixados, 25% em inflação e 7,5% em pré-fixados. Há um equilíbrio maior entre segurança e busca por ganhos. Por fim, para o perfil arrojado, também chamado de agressivo, que entende e aceita a volatilidade em troca de um potencial de retorno mais alto, a carteira é ainda mais diversificada. A recomendação é de 15% em pós-fixados, 30% em inflação e 10% em pré-fixados. Note que, mesmo para o perfil mais arrojado, uma parte significativa da carteira ainda está em renda fixa. Isso demonstra a importância dessa classe de ativos para a construção de um portfólio sólido e resiliente, capaz de enfrentar os mais diversos cenários econômicos. Vamos criar um exemplo prático. Imagine uma investidora, a Sofia, de perfil moderado, que tem R$100 mil para investir. Seguindo a recomendação da Rico, ela poderia alocar R$38 mil no Tesouro Selic, que é pós-fixado para sua reserva de oportunidade. Outros R$25 mil poderiam ser investidos em um tesouro IPCA+, com vencimento intermediário, pensando em um objetivo de médio prazo, como a compra de um imóvel. Os R$7.500 restantes poderiam ir para um tesouro pré-fixado, para tentar capturar a valorização com a queda dos juros. Os outros 30% do portfólio da Sofia, que correspondem a R$29.500, poderiam ser distribuídos em outras classes de ativos, como fundos imobiliários, ações ou investimentos no exterior, sempre respeitando seu perfil de risco moderado. O mais importante é entender que não existe uma fórmula mágica que sirva para todos. A construção da sua carteira de investimentos é um processo individual, quase como montar um traje sob medida. É preciso levar em conta seus objetivos, seu prazo e, principalmente, sua tolerância às flutuações do mercado. Um erro comum que muitos investidores cometem é olhar apenas para a rentabilidade nominal do investimento. Ver um título pagando 15% ao ano parece fantástico, mas é preciso descontar a inflação para saber qual foi o seu ganho real. Se a inflação no período foi de 10%, seu ganho real foi de aproximadamente 5%. É esse ganho real que efetivamente aumenta o seu poder de compra e faz seu patrimônio crescer de verdade. Por isso, os títulos atrelados ao IPCA são tão importantes. Eles já entregam a rentabilidade de forma transparente. A inflação do período mais uma taxa de juros real. Outro ponto crucial é o imposto de renda. Na renda fixa, a tributação segue uma tabela regressiva. Quanto mais tempo você deixa seu dinheiro investido, menor é a alíquota de imposto que você paga sobre o rendimento.
A alíquota começa em 22,5% para aplicações de até 6 meses e cai para 15% para aplicações acima de 2 anos. Esse fator tributário incentiva o investimento de longo prazo. Manter seus recursos aplicados por mais de 720 dias não só permite que o poder dos juros compostos atue com mais força, mas também garante que uma fatia menor do seu lucro irá para o governo. A escolha do prazo do investimento também é uma decisão estratégica. Títulos mais curtos oferecem mais liquidez e menor volatilidade, mas geralmente pagam menos. Títulos mais longos tendem a oferecer taxas mais atrativas, mas seu dinheiro fica preso por mais tempo e eles são mais suscetíveis à marcação a mercado. A marcação a mercado, que mencionamos anteriormente, é a atualização diária do preço do seu título. Se as taxas de juros do mercado sobem, o preço dos títulos prefixados e de inflação emitidos anteriormente tende a cair. Se os juros caem, o preço deles sobe. Se você levar o título até o vencimento, receberá exatamente a rentabilidade contratada. Mas se precisar vender antes, estará sujeito a essa flutuação. Por isso, a regra de ouro é: sempre case o prazo do seu investimento com o prazo do seu objetivo. Se você vai precisar do dinheiro em 1 ano, não invista em um título com vencimento para daqui a 10 anos. Para objetivos de curto prazo, a liquidez e a segurança dos pós-fixados são imbatíveis. Em resumo, o momento atual do mercado de renda fixa é de grande oportunidade, mas exige uma postura ativa do investidor. Não basta mais apenas colocar o dinheiro em um CDB que paga 100% do CDI e esquecer. É preciso analisar o cenário, entender as diferentes opções e montar uma estratégia diversificada. A queda esperada da taxa Selic é o grande evento no horizonte. Quem se posicionar corretamente agora poderá colher frutos muito expressivos nos próximos anos. Aumentar gradualmente a exposição em títulos de inflação e, para os mais arrojados, em prefixados. Parece ser o movimento mais inteligente. Contudo, essa transição deve ser feita com cautela e estudo. Não se deixe levar por recomendações genéricas. Busque conhecimento, entenda o funcionamento de cada produto e, se necessário, procure a ajuda de um profissional de investimentos qualificado para te auxiliar a tomar as melhores decisões. Lembre-se que o verdadeiro superpoder no mundo dos investimentos é o conhecimento. Quanto mais você entender sobre onde seu dinheiro está sendo aplicado, mais seguro e confiante você se sentirá para navegar pelas águas por vezes turbulentas do mercado financeiro. A renda fixa, apesar do nome, não é estática. Ela é dinâmica e responde aos ciclos da economia. O investidor que compreende esse dinamismo e ajusta sua armadura de acordo com a batalha que se avizinha é aquele que sairá vitorioso na jornada pela independência financeira. Obrigado por sua audiência. Convidamos você a explorar os outros vídeos do nosso canal, onde aprofundamos diversos outros temas do universo das finanças e investimentos.